Olá, turma! Seja bem-vindo, você que é seguidor do Aurora de Cinema e TV ou você que está passando aqui agora a primeira vez. Hoje eu vim falar sobre uma coisa que está bombando aí nas redes, né? As pessoas comentando muito sobre uma certa decepção ou surpresa com o comportamento do vencedor do BBB depois que saiu da casa, não é? Da casa mais vigiada do Brasil, daquele confinamento de 100 dias, né? Então, eu fico surpresa com a surpresa das pessoas, com as pessoas estarem assim chocadas, algumas revelando isso, né? Que como é que pode essa mudança e tal. Muita gente, inclusive, que não é só pessoas que não têm leitura, que não são da área da comunicação, muita gente que é escritor, que milita na área do pensamento, da narrativa e tal, é assustado com o que está acontecendo e tal, e eu fico assombrada como é que isso não foi percebido durante a realização do programa, não é? A mim sempre me chocou que acontecesse o que acontecia através deste candidato, deste concorrente que venceu o programa e que as pessoas não se tocassem, né? Aí assim eu ficava bem chocada, talvez tanto quanto a turma que tomou conta, que ficou muito no quarto dos gnomos, né, que terminou indo para lá e que quase toda, né, terminou sendo toda depois, estava em lado oposto ao dele, não é? Assim no sentido de ficar chocado com o uso que ele fazia das câmeras, da encenação, né? Era um cara todo o tempo simulando uma persona que quem tem mais noção ou quem já leu Erving Goffman, né, o grande sociólogo canadense, que tem um livro fabuloso chamado A Representação do Eu na Vida Cotidiana, um livro de 59, e aí muita gente não gosta de seguir este livro, ou não pensa em ler, porque diz que o livro é muito antigo e não tem mais nada a ver. Imagina, Shakespeare escreveu entre 1599 e 1601 Hamlet, né? Um clássico da dramaturgia, o sonho que é de todo ator fazer esta peça. Imagina se alguém vai dizer que Shakespeare é antigo. Pois é, mas na área da academia, na área de comunicação, psicologia, enfim, várias, tem mania de dizer às vezes que os autores, já passou, tem outros mais modernos, vamos ver coisas mais modernas. A gente tem que saber discernir, como dizia meu querido amigo Arthur da Távora, né, entre o que é velho e o que é antigo. O que é antigo, né, clássico, permanece. Não existe esse negócio de tempo, né? As coisas que têm fundamento, que têm sentido, elas ultrapassam os tempos, né? As temporalidades são atemporais. Então Shakespeare é atemporal, assim como Ibsen, assim como Suassuna, assim como Erving Goffman, Bakhtin, Bourdieu e tantos outros. Então me espanta quando eu vejo as pessoas surpresas com o que está acontecendo, né? Porque como é que não viram isso durante a realização do programa, né? O que o Erving Goffman fala é o seguinte, que as pessoas criam, né? E aí eles fazem todo o estudo sociológico dele, né? Desta encenação que as pessoas fazem, né? Que todo mundo está num grande teatro representando papéis sociais e ele usa termos do teatro para falar, explicitar de forma maior essa capacidade de criar artifícios e simulações para enredar os outros na trama que a pessoa cria e termina convencendo aos outros. Por que ele usa os termos do teatro, não é? Para poder falar que são capacidades que a pessoa usa, né? Instrumentos que tanto são verbais como também são expressões, coisas que vêm através do corpo, não é? E depois do seu comportamento, né? Então a pessoa primeiro coloca lá no palco, no cenário, digamos, no lugar em que chega, no caso do BBB, quando chega na casa, né? Tem um momento, né? Ou os primeiros dias que vão expondo quem são e tal. Então a pessoa que tem mais, que já veio ensaiada, ou que tem mais matreirice, né?
percebe o que é ali, cria uma persona, começa a encenar, a simular para os outros, e aí essa simulação vem através de falas, vem através de como fala, como age, não é? Cria dubiedades, não é? Pega falas, digamos, chavões e vai usando e vai enredando as pessoas numa trama e muitas vezes as pessoas não percebem. Então me choco porque Pitel, por exemplo, a muito inteligente candidata lá das Alagoas, né? A alagoana de Maceió, né? Com aquele cabelo lindo, que eu amo aquele cabelo da Pitel, cheio de cachos maravilhosos. A Pitel percebeu logo o jogo. A Pitel tem uma perspectiva, né? A perspectiva dela era refinadíssima, né? Como ela entendia o jogo todo, né? E aí ela foi, né, driblando certas coisas e foi percebendo e ficava chocada como é que os outros não percebiam. O mesmo aconteceu em muitos momentos com a Leide, né? A Leide percebeu também isso, o Buda, a Vanessa, a Yasmin, mas as pessoas percebiam, né? A meninazinha foi, a Bia, coitada, não percebeu muitas vezes, e na reta final do programa, ela que era uma das favoritas, né, entrou na trama e estava tão louca para ganhar o prêmio, e estava tão, digamos, compelida aquilo ali, ela estava tão imbuída do espírito de ganhar que ela não percebeu. Por exemplo, tantas vezes em que este vencedor dizia coisas, né, como diz para Bia e disse para outros, né, você é infantil, e aí ficava aquele negócio ecoando, né, infantil, e aí a pessoa ia revidar, não sou infantil, e aí ficava falando, então dava cartaz para quem era que ficava no foco? Ele com sua frase, né, como nas vezes em que ele disse assim para Lady Ellen, várias vezes, né, você é baixa, e ficava dizendo na cara da pessoa e dizendo agressivamente, isso não era visto. Ele se metia no meio dos grupos, se metia entre as pessoas e dizia isso, e aí a pessoa, em vez de, quer dizer, a pessoa queria bater, né, digamos, queria revidar aquilo ali, não era agredir, mas é aquela coisa, cada ação corresponde a uma reação, então as pessoas tinham reação, imagine, você confinado, 100 dias, tendo que assumir de repente, né, você ter que ter uma intimidade com pessoas que você nunca viu e estar num lugar em que você não tem acesso a nada, né? Nem livros, nem telefone, nem rede social, nem televisão, né? Não pode falar com ninguém da família, com ninguém, são só aquelas pessoas ali que nunca se viram. Então isso é uma coisa realmente dificílima, não é? É dificílimo de levar e ter um equilíbrio ali dentro daquela casa, né? É por isso que é tão difícil, o prêmio é tão grande, né? Mas aquele uso, por exemplo, do Calabreso com o Buda, logo acho que nos primeiros números do programa, aquele uso ali foi um uso agressivo. E foi sim para falar do corpo do Buda, que não é um corpo que segue padrões hegemônicos, digamos assim. Então o Buda ficou meio chateado e tal, e tentaram, né, transformar a coisa, realmente hoje virou uma coisa que já está em música, que já está em carnaval, né, transformou-se o sentido da palavra, mas o sentido que foi usado lá naquele momento com o Buda era de desfazer, sim, do corpo do rapaz, né? Então, assim, foram várias agressões que aconteceram dentro do programa, não sei como as pessoas não viram, né? E não depende de cor de pele, não, nem de etnia nenhuma aquilo ali. A forma como ele agiu o tempo inteiro poderia ser indígena, cigano, negro, branco, japonês, da onde fosse, não tem nada a ver. Foi a persona que foi assumida, por acaso a pessoa era negro, mas foi uma persona que foi assumida, que era uma persona todo o tempo encenando, simulando, criando, não é, frases de efeito que a câmera reproduzia, o programa repetia várias vezes, e as pessoas nas redes, não é, que não leem muito, que estão passando imagens correndo, que estão só querendo estar por dentro do que está acontecendo e tal, não enxergaram isso. Então foi uma manipulação que houve o tempo inteiro, uma pessoa que, claro, teve a sua sagacidade para
passar 100 dias ali dentro manipulando os outros, né? Tanto os que estavam na casa como quem estava aqui fora, e eu fiquei absolutamente surpresa como é que as pessoas não enxergavam tantas agressões, né? Como quando a Lady jogou as roupas na piscina, é uma atitude errada e grosseira e indevida, sim, totalmente. Mas vejam o que foi feito antes com ela, para ela poder fazer aquilo ali, né? Então eu achei a sacada dela muito inteligente quando ele chamou ela de baixa, baixa, baixa. Ela diz, ai, sou baixa, pois agora eu sou subterrânea. Quer dizer, então assim, foi ali a fraca também, a vítima, a pessoa que estava sendo oprimida, que encontrou aquela forma de reagir, não é? Em nenhum momento defender este comportamento agressivo, mas ela foi agredida antes. Então é aquela história que Brecht diz, né? Se fala muito sobre o rio, né? Do rio que tudo arrasta, se diz opressivo, mas não se diz violento. Do rio que tudo arrasta se diz violento, mas não se dizem violentas as margens que o oprimem. Então é isso. Tanta gente que ali teve reações que a plateia, né, que o pessoal aqui de fora dizia que foi agressivo, e aí ele entrou na personagem da vítima, não é? Então as pessoas compraram, não a vítima, porque vítimas somos todos nós já sofremos coisas pelas quais merecemos, digamos, compaixão, merecemos respeito, merecemos delicadeza no trato, merecemos amor. Todos nós passamos, alguns mais, outros menos, e as pessoas vão reagindo de forma diferente, né? Mas não foi a vítima que empatizou aqui fora, foi a criação da personagem da vítima. E fico impressionada como é que as pessoas não se tocam com isso, né? A teledramaturgia está aí todo o tempo, e também a literatura, do teatro, do cinema, dos livros. Há vários tipos de personagens, né? Há um verdadeiro cardápio de personagens para você entender como é que o ser humano age, como é que as pessoas não percebem isso. É impressionante. Que quem está dentro da casa não perceba no momento em que está acontecendo é completamente entendível, não é? Você está lá, confinado, aquele negócio, não conhece as pessoas direito, é completamente entendível. Embora Pitel, né? Sua sagacidade, sua acuidade de raciocínio percebia tudo, né? Mas isso é entendível. Agora, por exemplo, no caso do quem está lá dentro, a Pitel conseguiu perceber e outras pessoas, de tanto ela falar, perceberam também. Mas é muito difícil você perceber a agressão que você está sofrendo enquanto você está vivendo a agressão, não é? Mas a dramaturgia, a literatura está aí todo dia para nos mostrar isto. E eu tenho um exemplo muito claro disso, que é assim, são dois, aliás, exemplos muito modelares sobre isso. A gente tem A Favorita, do João Emanuel Carneiro. Quem assistiu a novela sabe, né, que havia duas personagens, a Donatella e a Flora, né, vivida pela Cláudia Raia e pela Patrícia Pilar, não é? Que começou, a Patrícia Pilar era a boazinha da história e a Donatella, que era a Raia, era a vilã, não é? No meio da novela, o João Emanuel Carneiro, o autor, transformou completamente as duas, né? E eu disse, meu Deus, que loucura, a novela faz no maior sucesso, o cara faz um negócio desse, vai desandar, vai perder o Ibope. E não foi, né? Ele revelou ali toda a sua genialidade, aí depois ele faz esse mega sucesso estrondoso que é Avenida Brasil e Carminha, encenando todo o tempo. Então, o que é que a plateia, que agora se diz decepcionada com o vencedor do BBB, assumiu que papel? Eram todos o tufão de Murilo Benício, que foi enganado o tempo inteiro pelas artimanhas, as armadilhas de Carminha. Tem mais? Tem mais, mas passe depois, aguarde cenas do próximo capítulo.